Apresentação, filho. Aí mesmo. Aí eu venho na apresentação e continua. Vamos lá. Casos clínicos. São 5 casos clínicos, tá, pessoal? São casos clínicos do Revalida, então você vai ver que ele tá um pouquinho grande. Então vamos lá, vamos para o primeiro. Ah, por que não quer pegar esse? Ah, tava no Matheus. Bora lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Marca texto. Lá, um homem de 56 anos comparece em demanda espontânea à unidade básica de saúde, com queixa de dor precordial às 6 horas de início, a qual irradia para o pescoço, tem uma dor que irradia para o pescoço, ombro, braço esquerdo. Ele é portador de hipertensão arterial sistêmica, tabagista há 30 anos, com score de risco de frâmiga em 22 pontos e faz uso regular de hidroclorotiazida. Comprimido pela manhã e um de losartana, um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Nega alergias e outras comorbidades. Ao exame físico apresenta PA 160 por 100 e saturação de O2 em 86%. Sem outra alteração detectada. O eletro, de 12 derivações, realizado na UBS, no momento do atendimento e com o paciente ainda com dor. Apresentou ritmo cardíaco sinusal regular, normal. Frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto. Eixo QRS sem desvio, só que apresenta um supradesnivelamento do segmento ST, em derivação V1 a V4, né? V1, V2, V3, V4. Vamos lá, pergunta A. É do Revalida, tá, gente? Então, ó, 3 pontos, 4 pontos, 3 pontos, né? Totalizando os 10 pontos na primeira pergunta. Qual a hipótese diagnóstica? Qual a hipótese diagnóstica? Pergunta 2. Cite ao menos 7 características, 7 medidas da abordagem imediata do caso clínico apresentado na UBS. E indica o tipo de transporte seguro para a condição clínica do paciente, né? Caso você precise fazer uma como que é o nome? Uma referência desse paciente para qual tipo de transporte. Tá, então perguntar qual é o diagnóstico provável. Ian. Ah, isso aí eu quero ver depois. Qual que é o nome Ian? O que é Ian? Infarto agudo do miocárdio. Boa. Isso é uma coisa que... Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Angel, que é o doutor do CheckMed. Ele sempre falou para nós, não coloca no Revalida, nas provas, na hora de escrever Ian ou TBC, tuberculose, que é a tuberculose, né? TBC. Coloque tem que escrever o nome inteiro. Escreva o nome e sobrenome. Porque você vai ver depois, né? Dentro da avaliação, né? Exemplo, valor 3 pontos. Mas desses 3 pontos, quanto vale a sua palavra que você escreveu Ian, né? Ela entra como... vai entrar com uma baixa nota, porque Ian, só Ian, ou colocar só infarto. Entendeu? Então vai valer pouco em relação aos 3 pontos. Se diagnosticou correto, beleza, mas tá incompleto sua resposta. Não tá com nome e sobrenome. Agora, se você colocar infarto agudo do miocárdio, eita, 3 pontos. Essa é a resposta, infarto agudo do miocárdio. Letra B, principais medidas, né? 7 características para a abordagem imediata desse paciente. Tá? Então, ele só pediu 7. A gente abordou que ele tem mais de 7. Mas cite 7 principais que a gente pode realizar. Pode falar? Por favor. Oferta de oxigênio, realizar o ECG que foi feito, dar um nitrato para ele, um Aécio, não sei o que teria na unidade básica de saúde. Que mais? E coleta de sangue, né? Das enzimas cardíacas. 5. Okay. Eu lembrei de imediato. 5. Quem dá mais? Tauan. Vai lá, Tauan. Ajuda. Sabrina. Morfina. Pra dor. Morfina. Perfeito. Uma heparina também de anticoagulante. Bom. Um nitrato. Uma heparina, talvez. Pode ser também, tem que ter os dois. Tá? Uhum. Quanto o nitrato, sim. quanto a heparina. O que mais, Tauan? Já completou 7.
Dava para colocar também o IE ou o beta-bloqueador, né? Para controle da pressão, né? Perfeito. Já que ele tem alto. Perfeito. Pode colocar, não, tem que colocar, né? A gente falou lá Tem que colocar. do protocolo. No caso, como ele pediu 7, a gente coloca só um, né? Ou poderia colocar o IECA e o beta? Pode colocar o IECA e o beta. Ele pediu 7 principais medidas na UBS. Na UBS tem IECA? Tem um captopril? Tem. Tem um beta-bloqueador, né? Tem um esmolol. Às vezes no esmolol não tem. O esmolol é mais para urgência, Mas né? tem um semelhante. Tem, isso, perfeito. Propanolol, tem atenolol, o carvedilol também é beta-bloqueador, só que tem, então pode Carvedilol às vezes não tem numa UPA, mas pode ser que tenha. Então, depende do local. Lembra lá do como que a gente manuseia o paciente com infarto? Lembra lá que eu falei, né? A gente sempre começa pelo MOV, né? Se move, doutor. Se move, doutor. O MOV é o monitorização, né? Sinais vitais. Monitorização, paciente, né? Oxigênio e acesso venoso. Veia, perfeito. E o E, né? Que são os exames complementares, né? Você falou a troponina, né? Já havia feito o eletrocardiograma. Sim. E todo médico deve se mover, né? Então o R seria a resposta. O que a gente vai passar para esse paciente em decorrência do que ele está apresentando? Seria já as medidas terapêuticas, o protocolo Monabit, né? Que eu falei, lembra lá? Monabit, que é o morfina, oxigenoterapia para esse paciente, né? Se ele tiver com a saturação menor de 90%. Mona, MO, N, nitrato. A gente pode utilizar o AS, né, se tiver disponível. O B, o beta-bloqueador. O IECA, BI, né. O C, captopril, né. Eu já falei o IECA, né. Aqui seria o clopidogrel, que é um antiagregante plaquetário. Lembrar, todo paciente com infarto é doble, né, seria dupla antiagregação plaquetária. Então, 2 medicamentos que é antiagregante plaquetário. Clopidogrel e AS. A gente já tem 2. O CH, heparina, ou uma heparina de baixo peso molecular, né? Nós temos a enoxaparina. A gente, às vezes, não encontra no postinho de saúde. Eu acho que deve ter no postinho de saúde. A enoxaparina, né? Que é aquela subcutâneo que pode fazer. No postinho de saúde não tem, só tem na UPA, viu? Na UPA? Mas eu acho que a enoxaparina não é aquela que é subcutânea mesmo, que o paciente pode levar para casa e tudo mais? A gente considera que no postinho de saúde não é unidade avançada e nem básica, né? Não, a gente não vai conseguir ter esses medicamentos no postinho, só vai conseguir ter na UPA mesmo. Bom, obrigado. A heparina não tem. E antigamente utilizava atorvastatina. O AS né? Tem, clopidogrel não tem. Também não tem. Então, cite as 7 principais medidas. Eu te falo com certeza. De imediato na UBS, né? Então, monitorização, a gente tem como fazer monitorização, oxigenoterapia, IECA, beta-bloqueador. O que a gente pode fazer mais para esse paciente? A morfina, a gente pode encontrar na unidade base de saúde. Então, 7 características a gente tem que indicar. As 7 primeiras serão avaliadas. 4 pontos, gente. Se você fala, infarto agudo no miocárdio, falou as 7 características simples, não precisava nem, eu tava olhando a resposta, não precisava nem colocar dosagem nem nada. Era só colocar o nome dos medicamentos. Oi? Matheus. Ô, Matheus. Matheus, uma dúvida aqui. A gente está falando de UBS. A gente falando de UBS, a gente não encontra. Como a gente não tem como fazer as enzimas cardíacas, não. Tem como rodar o ECG? O eletro já tem como, né? O eletro tinha que ter, né? Sim, o eletro tem. A gente não tem heparina, a gente não tem clopidogrel, só tem AS. Deixa eu ver o que a gente não tem mais. Tem um monte de quesitos aqui que a gente falou bastante coisa que não tem na UBS. A gente coloca as 7 principais da UBS, Sim. Que é presente na UBS. O básicozinho. Isso. Monitorização, você pode colocar dentro da monitorização uns 3 aí. Monitorização da 3 litros de oxigênio, a bala, você pode ter bala de oxigênio de canto, não precisa de ter oxigênio de rede, né? Sim. Dá para colocar tudo isso. Correto. Ele só pediu as medidas para abordagem do paciente. Não precisa nem colocar. Ele não quer nem, só medidas farmacológicas, medicamentos, citar o medicamento.
Ele quer as Muito principais bom. medidas para esse paciente na UBS. Pronto, só isso. É você O que você faria? É você pegar o ideal ali e colocar. Não precisa inventar demais. Não é que inventar, é agregar coisa demais, porque não vai ser avaliado isso. Ele tá pedindo as que tem na UBS. Simples assim. Aí você já tem Sim. 7 pontos. Você escreveu certinho o infarto agudo miocárdio, né? 3 pontos. Mais as medidas básicas, né? E o C, qual o tipo de transporte mais seguro para esse paciente? Transporte avançado. Perfeito. Ou suporte básico com o médico que atendeu ele no posto de saúde, né? Ele tem que ir acompanhar até chegar no hospital de referência. Perfeito, Cleide. Aqui eu coloquei a respostinha para vocês. Olha aí, ó. Adequado, 3 pontos. Olha aqui, ó, o nome completo. Tá? Sempre. Monitorização, e colocou, ó, tipo, colocou monitorização de sinais vitais, colocou já, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos aqui. E a pergunta C que ele pediu do transporte, né? Ambulância de suporte avançado. Ou a suporte básico com a presença do médico da UBS. Perfeito, vamos para o próximo. Considere um caso hipotético para responder a questão 1, 2 e 3. Vamos lá. Paciente de sexo feminino. Vamos colocar aqui, sexo feminino. 35 anos. Vem à consulta referindo de tremor, nervosismo, intolerância ao calor, pele quente e úmida, perda de peso não intencional, tá? A mulher jovem, adulto jovem, né? Queda de cabelo e palpitação há 2 meses. Nega antecedentes de câncer e uso de medicação. Ao realizar o exame físico, você identifica uma pressão arterial de 120/80, frequência cardíaca 135 batimentos por minuto, frequência respiratória 12 inspirações respiratórias por minuto, saturação de O2 98% em ar ambiente, paciente porta alguns exames que foi solicitado pelo médico no dia anterior. TSH e T4 e T3 ela realizou. TSH 0,01, T4 livre 2,5 e T3 3,2. Aqui estão os valores de referência dos exames. Aí, a partir disso, a gente vai para o diagnóstico desse caso. Qual o diagnóstico que classifica? Se é primário, secundário ou terciário? Qual que é o diagnóstico dessa paciente, né? Que é uma mulher. O que vocês suspeitam? Hipotiroidismo? Quem dá mais? Deixa o resto falar aí. Vamos lá, gente. Eu diria o hiper, por causa da intolerância ao calor, né? Porque o hipertiroidismo que é intolerância ao calor, não é? Bom, segundo a clínica dele, né? Segundo a clínica da paciente que tá chegando pra gente. A gente poderia suspeitar por causa dessa intolerância ao calor, tremor, nervosismo, né? Você sabe que o hiper tem mais essas características, né? Que o hipo já é intolerância ao frio, ele já fica mais... Isso. Ele tem uma pele mais pálida, mais fria, é um paciente mais... como eu posso falar assim? Ele começa a engordar demais, o hiper, ele já tem uma perda de peso, tá? Em relação ao hipo, né? Que aumenta o peso. Pela clínica a gente pode ir de hiper, né? Isso. E os exames laboratoriais, o que a gente colocaria pra gente diagnosticar que era um hiper nesse paciente? Pra gente classificar ele em primário, secundário ou terciário? E é hiper, a gente já deduz, né? Se é hiper, ele vai ter o TSH diminuído e o T3 e o T4 aumentado. Bom, perfeito, é isso aí. E isso é clássico num paciente com hipertiroidismo primário, tá? T3 e T4 aumentado, muito aumentado, porque a gente tem um excesso de produção de T3 e T4, né? Muitas vezes são nódulos, né? E TSH vai estar diminuído, porque se um eleva, o T3 e T4 ele tem um feedback negativo a nível do TSH, né? Então ele diminui o TSH para tentar diminuir a produção de T3 e T4. Só que é um nódulo autônomo, né? Ele produz sozinho esses hormônios, por isso vai estar elevado. Então, o diagnóstico, hipertireoidismo primário, tá? Porque é na tireoide, problema.
Porque se fosse secundário já era na hipófise, se fosse terciário era no hipotálamo, tá? Isso é pra gente diferenciar do primário, secundário e terciário, é a localização. 2. Cite a causa mais frequente para o diagnóstico acima. Qual que é a doença que a gente muito mais cita? Ai, não me lembro. De Hashimoto? Não, Hashimoto é hipo. O de Hashimoto é uma doença autoimune. É hipotiroidismo de... É tiroidite de Hashimoto, perdão. Eu não entendi o que você perguntou, Matheus. Qual é a causa mais frequente para o diagnóstico acima? Qual que é a doença que a gente mais fala de hipertiroidismo primário? Tem um nome. É de Graves. Isso, Graves-Basedol lá, que a gente sempre utiliza, né? Enfermidade de Graves. Colocar nome completo, tá? Nome completo vale 2 pontos no Revalida. Então, 3 pontos para você identificar o diagnóstico, 2 pontos para você citar a causa. 3. Descreva 4 achados típicos que a gente poderia colocar no exame físico desse paciente que a gente poderia para diagnosticar, né? Então, aqui eu vou falar para vocês, porque não tá ali, mas o Tauan citou alguns, né? Intolerância ao calor, a perda de peso, né? A gente diagnosticaria, mas também o bócio não tá citado ali, né? No exame físico esse paciente pode apresentar bócio. No exame físico esse paciente pode apresentar mixedema, tá? Então, são características que no exame físico a gente pode identificar para diagnosticar esse paciente, tá bom? A característica da pele também entra? Sim. O paciente começa pele seca, né, secada, aqui no isso, na inspeção a gente já fala que ele tem queda de cabelo e tudo, unhas. Tremor, nervosismo, cadê mais? Tremor. E no exame... Aí também, aqui também já fala que ele tem uma taquicardia, né? No exame físico também, na avaliação dos sinais vitais, também você vai encontrar. Então a gente pode colocar tudo isso aí, mas pediu só 4, lembrar, tá? Pediu só 4 e trouxe lá, né? A resposta do Revalida trouxe isso aqui, pode colocar, são os mais frequentes, mas também tinha uma lista, tá? Bem grande de características do exame físico, tá? Eu coloquei isso aqui que são os mais característicos para descrever um paciente com hipertiroidismo primário, tá bom? Então, Matheus, oi? Uma dúvida, perdão. Mas assim, aqui na questão a gente vê que ele fala que a gente estava conversando ali, dos tremores, do nervosismo. Aí assim, ó, eu colocando esses, depende muito da banca avaliadora, né? Eu colocando esses, já seria válido ser aceitado, né? Ser aceito. Sim, tem uma lista. É porque eu coloquei aqui porque trouxe os primeiros, que são os mais que destaca mais no paciente com hipertiroidismo primário, que é a doença de Graves, né? Só que pode colocar o paciente no exame físico. O que a gente identificou nesse exame físico do paciente? O que a gente pode identificar, né? Perda de peso, né? Queda de cabelo, como a Greg falou, né? Pele seca, aquela pele que começa a descamar, unhas que caem, né? O paciente, você pode colocar, então, no exame físico. São características. E aqui ele trouxe os mais frequentes, né? Que é o BOS, dermopatia infiltrativa, mixedema, acropatia, tá? Que é aquele dedinho um pouquinho pálido de tambor. Mas pode colocar outros também, tá? Tinha uma lista lá. Aí eu não ia caber no slide. Tá bom? Então, ó, hipertiroidismo primário, TSH diminuído, né? T3 e T4 aumentado, doença de Graves, Basedol, e descreva os 4 achados típicos que poderia estar no exame físico desse paciente, tá bom? Então, 10 pontos só nessas 3 perguntas, gente. Isso aqui, ó, essas 2 perguntas, eu não lembro se eu peguei do Revalida 2023, tá? São da prova discursiva, tá bom? Somente isso. Vamos lá. Mais outro. Paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, procurou o pronto-socorro com queixa de forte dor no peito, com piora progressiva iniciada a 1 hora, irradiando para a mandíbula com intensidade de 9 a 10. Olha que importante, ó. Ele colocou até intensidade, né? Ele fez o famoso mnemônico de Alicia, né? A aparição apareceu a 1 hora, a localização, a irradiação para a mandíbula,
A característica dessa dor também pode colocar. A intensidade, né, de 9 a 10. Então ele fez o Alicia Fredusa. O paciente referiu apresentar também desconforto na região do dorso, membro superior esquerdo. Em relação aos antecedentes pessoais, o paciente ele apresenta hipertensão e também é diabético. 2 antecedentes patológicos pessoal, tá? Só que faz o tratamento de forma irregular, tá? Obeso e tabagista. E no seu exame físico, o paciente apresenta diaforético, sinais vitais 145 por 90 milímetros de mercúrio, em ambos membros superior. Frequência cardíaca de 104, frequência cardíaca de 104. Uai, RPM? Acho que era BPM aqui, era para colocar, batimentos por minuto. Frequência respiratória, 22 inspirações respiratórias por minuto. Saturação de O2, 95% em ar ambiente. Ausculta cardíaca, RCNF em 2T sem sopro. Foi realizado o seguinte eletrocardiograma. Então, realizou um eletro nesse paciente. Presença de supradesnivelamento de ST, tá? Em V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tá? Então, afetou toda a cara anterolateral desse paciente. O hospital de referência com o centro de estudo hemodinâmico está a uma distância de 40 minutos. Qual é a conduta para esse paciente? O que vocês indicariam para esse paciente? Opa, ué, já dá a resposta. Cite o diagnóstico e a conduta para esse paciente. Eu não queria dar a resposta de uma vez. Matheus. Eu vou arriscar, né? Quer dizer que eu sei, não. Tem que fazer o clopidogrel nele, o AS. Porque já que ele vai para um centro de hemodinâmica, já se fala que é a 40 minutos, né? Uhum. Mas... Ele tem quase 1 hora até chegar no local para preparar ele. Perfeito. Estou aqui pensando na emergência. Eu daria o clopidogrel para ele, o AS. E fazia uma punção venosa nele lá. Vamos lembrar do K-MOVE, né? O MOVE, que é oxigenação. Oxigênio, ele não precisaria de oxigênio, mas já que vai transportar ele, a gente precisa de ter um oxigênio preparado para ele, sim. Um paciente infartado, né? Opa, gostei. O que mais? Aí faria um oxigênio, punção venosa, e administrava essa medicação e já fazia a regulação dele de suporte avançado. E a morfina. Bom, o que mais? Alguém dá mais? Tauan? E medicação para pressão arterial, fazia sei, talvez um captopril, mas ele não precisa de captopril, ele não precisa de medicamento para baixar essa pressão dele. Não tá tão alta, né? Mas não tá. É bom, né? Mas tá no protocolo certinho, né? Tem que... um propanolol para ele, não sei, deixa eu ver aqui a frequência cardíaca dele, não daria propanolol também não. Tá dentro não tá dentro do parâmetro, assim, mas tá bem próximo, mas é bom... Eu acho que eu não daria antihipertensivo, mais nada para ele não, eu daria só isso e encaminhava. Vai lá, Tauan, me ajuda aí. Sabrina. Aí. Mas qual que é o diagnóstico desse paciente? Você vai mandar ele fazer tudo isso e aí? Por quê? Ele tá infartado, infarto agudo do miocárdio. Isso, diagnóstico, a gente fez a terapia. O que mais vocês poderiam colocar para esse paciente, para fazer nele? Sabrina, socorro. Menina, cadê a Sabrina, gente? Mas assim, é que nem a Adelaide trouxe, né? A gente se basear. Eu tava olhando ali, a gente podia pensar em fazer monitorização de oxigênio, mas ele não tá com abaixo de 90, ele tá com 95, mas porém, que nem a Adelaide falou... Mas precisa colocar, Tauan, tá infartado. Ah, sim, deixa eu continuar, Adelaide. Como ele vai continuar e como ele vai fazer o transporte, se precisar fazer transporte, aí, como ele tá infartando, tem que ter oxigênio, porque ele pode saturar imediatamente. Então, o oxigênio tem que ter. Ali, que nem a Adelaide falou, acho que a única medicação que eu poderia dar nesse momento, eu daria um AS para ele, né?
e um captopril, porque a pressão não está tão alta também, e ficar monitorando ele, né? Justamente, a monitorização. O que mais que a gente pode agregar aí? As enzimas cardíacas. Poderia. Aqui não citou em qual lugar que ele tá. Não citou se ele tá no Justamente. UBS, não citou se ele tá numa UPA, não citou se ele tá no hospital de referência. Ele só citou que você pode colher as enzimas cardíacas, porque pelo ECG a gente já tem aqui um resultado. Mas mesmo que tenha esse resultado, eu preciso das enzimas cardíacas, porque é protocolo. Sim, e as enzimas seria, nesse caso, como ele já tem um supradesnivelamento de ST, né, o supra-ST, as enzimas não seria para diagnóstico, porque o diagnóstico já está feito. É um infarto. Justamente. Só para cumprir protocolo. As enzimas seria, nesse caso, muito para um prognóstico do paciente. Tá? Então, e fazer ela com o tempo, né? A cada, se eu não estiver muito enganado, 3, 6 e 24 horas nesse paciente, depois com o decorrer dos dias, né? Que ela vai diminuindo com o tempo. Mas ele não citou em qual unidade de saúde que ela está presente, mas ele só citou que nessa unidade de saúde não tem centro de hemodinâmico. Ele só citou que o hospital de referência com hemodinâmica está a 40 minutos. Eu faria tudo que você falou aí, Gleide. Monitorizar. Paciente chegou infartando, paciente chegou com trauma, médico, por favor, se mover, tá? Então, todo paciente chega ali tem que se mover, tá? Então, isso aí tem que ter. Agora, vamos diferenciar. Isso aqui é um infarto. O infarto a gente tem que trabalhar com monabit, né? Então, a morfina, a oxigenação, pode ser feito um nitrato, tá dentro do protocolo, tá dentro da pergunta, tá dentro da resposta do Revalida, tá? Ele não... Depois eu vou passar a resposta aqui, ó. Ele cite as condutas em base ao seu diagnóstico. Ele não colocou nem, tipo, cite 7, cite 8 condutas. Não, ele só pediu para você colocar as condutas que você faria para esse paciente. Tá bom? As condutas vale 5 pontos, gente. Então, só o diagnóstico é 5 pontos. 5 pontos, só o diagnóstico. 5 pontos, as condutas, tá? Então, monitorização, oxigenoterapia, 2 acessos venoso e fazer os exames, né? Pedir enzima e tudo mais. Depois o monabit, então, beta-bloqueador pode ser feito. Você pode colocar na resposta, porque aqui é prova. Tem que colocar na resposta. Na vida real, a gente vai avaliar certas características que não vai ser muito indicado certos medicamentos. A gente não vai indicar, mas para prova a gente tem que ter o protocolo na cabeça. E uma coisa bem interessante, que a indicação da angioplastia, antes dos 90 minutos, lá está com 40 minutos ainda, então você tem tempo suficiente. Perfeito. Você vai transportar esse paciente com o quê? Com a ambulância? Qual tipo de meio de transporte? Um suporte básico ou avançado. Perfeito. É o que eu tiver. Ok. Só que esse paciente está a 40 minutos. Isso aqui é muito importante. Esse paciente está a 40 minutos de distância do hemodinâmico. Qual que é o tratamento que a gente fala que é padrão ouro do infarto agudo miocárdio? É fazer a angioplastia, com o cateterismo com a angioplastia desse paciente. É o cateterismo. Se o hospital... Ele não tem outra salvação. Então, se o hospital está acima... se você gasta, exemplo, daqui para Dourados, gasta quase 2 horas para chegar. Ou até mais, dependendo da característica do trânsito. Se você avalia que dá para chegar antes das 2 horas, antes de 120 minutos, você vai. O adequado é 90. Mas você pode ter aquele até 120 minutos. Isso traz no protocolo. Depois, se vocês for ver a parte que eu trouxe do transporte, o ideal é 90. Mas até 120 minutos dá para aguentar esse paciente dentro de uma ambulância. Tá? Então, dá para chegar em 120 minutos? Vai. Não dá? O que a gente deve fazer? A fibrinólise, a quebra do trombo. Tá? Mas aí tem outras... Tem indicação, as contraindicações relativas e absolutas, lá que a gente tem que avaliar. Mas dá para... Aí você vai... A fibrinólise é qual dela? É a alteplase? Isso, perfeito, que é a quebra do trombo. É a trombólise, né? Que é a quebra do trombo. Só que a quebra do trombo, você pode gerar êmbolo.
Pode levar esse paciente a ter posteriormente um AVC, um acidente cerebrovascular, né? Tem várias contraindicações à trombólise. Por isso, o tratamento o padrão ouro é a angioplastia. Dentro dos 90 minutos, que é o ideal, se conseguir até 120 minutos. Só que aqui tá 40 minutos. O que você vai fazer? Manda esse paciente para o cateterismo. Tá bom? Então, isso é uma das coisas que ele colocou no caso clínico que valia dentro das suas condutas, tá bom? Tá aí mais um caso clínico de infarto e aqui ele trouxe também o que eu havia dito, né, do transporte. Tá bom? Agora, se você está num centro de referência com estudo hemodinâmico, você não precisa transferir, você já está ali dentro. O paciente já foi para ali dentro. Uma coisa que eu queria perguntar: dentro de quantos minutos a gente tem que fazer o diagnóstico desse paciente que entrou no pronto-socorro com essa dor torácica, com essas características de um infarto agudo do miocárdio? 10 minutos. 10 minutos. Tem que fazer o eletro, tem que rodar o eletro, né? E já fazer o diagnóstico. Tá bom? Muito importante isso aí. Perfeito, Gleitia. Entendeu, gente? Sabrina? Se não pegou, a gente reexplica novamente. Isso aqui vocês vão ver na vida toda de vocês. Acho que eu não quero largar você mais não, viu, Matheus? Isso aqui é muito... E cai no Revalida. Até revalida, passar no Revalida. Todo Revalida tem uma questão de infarto. Todo Revalida tem uma questão de asma. Todo Revalida tem uma questão de diabetes. Todo Revalida tem uma questão de tuberculose. Infecção de vias aéreas. Infecção de via urinária. Todo Revalida tem. São coisas simples, mas que a gente vê todos os dias, né? Então é muito importante. E a gente tem que colocar do jeito que a banca cobra, né? Todos os detalhes do jeito que é trago no protocolo. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, mais um caso clínico. Gente, se não der tempo, a parte de diabetes eu faço na outra aula, eu continuo na outra aula, porque eu queria fazer esse caso clínico pra gente repassar aqueles conteúdos que a gente mais deu anteriormente. A gente ficou uma semana sem fazer caso clínico, então tá, eu faço caso clínico, se for possível eu faço a aula até na próxima aula de diabetes, tá bom? Porque diabetes é muito grande, se não tiver enganado, deu 40 e poucos slides só de diabetes. Eu quero fazer bem feitinho, porque mudou muita coisa no protocolo de 2024. Tá bom? Vamos lá. Mais um. Vamos lá, Pedro. Pedro, 58 anos. Obeso. Com diagnóstico de hipertensão arterial há 10 anos. Hipertenso há 10 anos. Fazendo acompanhamento irregular. Normal, né, do paciente. Refere dificuldades no controle pressólico, tá? Então a pressão desse paciente está fazendo muita alteração com o tempo, mesmo usando terapia tripla, tá? Então esse paciente já está no terceiro medicamento, tá bom? Então ele já está na terapia tripla da hipertensão arterial, tá bom? Antecedentes patológicos: hipertensão arterial crônica e insuficiência cardíaca com fração reduzida. Bacana. Faz uso terapia tripla, né? Então, losartana, amlodipino e hidroclorotiazida. Então, ele faz uso de um BRA, um bloqueador de receptor de angiotensina, um amlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio, um BCC, e hidroclorotiazida, que é um diurético, né? A gente conhece ele como um diurético. Exames complementar. Pressão desse paciente não está controlada adequadamente. 150 por 90, creatinina 1.4, clearance de creatinina, né, 55 ml, isso aqui caiu na minha prova de semiologia, esse cálculo aqui. Potássio sérico 4 miliequivalente por litro, eletrocardiograma sobrecarga ventricular esquerda e ecocardiograma fração de ejeção em 38%. Qual é a conduta desse paciente? O que você vai indicar para esse paciente? Eu achei que eu tinha editado o slide, não editou. Esse paciente tá esse paciente está fazendo uma terapia tripla, não está tendo controle da pressão. O que você pode indicar para esse paciente? Como você vai manusear esse paciente? E aí?
que vocês me falam? Eu acho que teria que trocar essa losartana dele. Trocar a losartana? Substituir ela por um... Agora, eu não tenho ideia do que eu colocaria no lugar. O que ele poderia, porque ele tem uma insuficiência cardíaca, né? Ele tem uma fração de ejeção reduzida. E aí a hipertensão dele pode estar relacionada com a sobrecarga cardíaca. Mas mesmo assim, ele não tendo o tratamento seria irregular, ele faz um tratamento triplo, né? Ele já está fazendo uso de losartana, amlodipina e hidroclorotiazida. Teria que fazer uma reeducação nele, né? Além da reeducação, teria aquilo que Bailaba falava, né? É o quarto medicamento, né? Introduzir, que seria o medicamento mais forte para a raça resistente. Que seria o Spiro, né? Espirolactona, para poder fazer esse tratamento, né? Então, para a RAS multiresistente, a gente introduziria o espirolactona, quarto medicamento, né? Caso não desse certo, né? Matheus. Olha, eu pensei igual o Tauô. Eu introduzia uma espirolactona. Só que o potássio sérico dele tá 4,0 e o potássio é 3,5, não é? 3,5 e a espirolactona a alguma coisa. Eu não lembro qual que é o máximo. E a espirolactona é um poupador de potássio. Não ia dar uma hiperpotassêmia? Poderia. Bom, gostei. O que a gente deveria fazer, então? Daí seria aquela introdução para um tratamento, já passaria para o quíntuplo, aquele de uma vasodilatação direta, uma hidrolazina, né? Porque para avaliar, poderia botar uma hidrolazina, então, se não fosse o caso do espirolactona, por causa dele ser um amoador de potássio, né? Perfeito. Poderia, claro. A gente sempre utiliza, né, como quarta medicação, né? Como o Tauan falou, o Bailaba sempre falou para nós também, né? O nosso professor de farma. Todo paciente que já está em terapia tripla e não está com a pressão, uma pressão arterial controlada, você vai partir para o quarto medicamento. E qual é o quarto medicamento? É a espironolactona. É o medicamento que na prescrição ele vem em quarto. Tá? Então, o losartana, que é um BRA, ou um IECA. Você nunca associa os dois juntos. Ou é IECA ou é BRA. Então, aqui já utiliza a losartana. Bloqueador de canal de cálcio, amlodipino, bom. E hidroclorotiazida, que já é um diurético. Só que esse paciente, como a Sabrina colocou, tem um potássio um pouquinho aumentado. Então, tá dentro do parâmetro ali? Tá, mas tá um pouquinho aumentado. Então, esse paciente tem um grau de afetação renal. Só que o quarto medicamento é a espironolactona. Tem que adicionar ela. Só que a gente vai fazer o que? O acompanhamento desse potássio do paciente. A espironolactona é um poupador de potássio. Lembra que ele secreta sódio e conserva o potássio. Porque ele tem aquele papel de bloquear a aldosterona, né? Então, esse papel da espironolactona como poupador de potássio, ele vai aumentar o potássio um pouco a mais. Então, a gente tem que fazer o controle. Mas o potássio aumentou demais, melhorou a pressão, só que o potássio aumentou demais. Na próxima consulta você percebe isso, a gente pode trocar essa espironolactona para o outro medicamento. Um vasodilatador que já vem logo depois, que a gente pode indicar, né? A hidralazina, medicamento alfa bloqueadores, ou até os beta bloqueador, ou até mesmo medicamentos como o minoxidil, também é um medicamento antihipertensivo, utilizado como quinta linha. Mas, muito bem, tá? Então, a resposta é essa. O quarto medicamento sempre é espironolactona. E a gente tem que fazer a observação, né, e o manejo desse potássio para ele não elevar, porque pode causar complicações nesse paciente, né? A gente sabe que o excesso de potássio pode levar o paciente a ter arritmias,
Tá? Esse paciente, já, o coração dele já está muito afetado para ter outras complicações, tá bom? Então, tá aí a resposta bem simples, tá? Isso aqui é a resposta do Revalida, bem simples. Diante do quadro de hipertensão resistente, que é uma hipertensão resistente, e da presença de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, foi introduzida a espironolactona, de 25 mg por dia, e recomenda a monitorização do potássio desse paciente, tá bom? Devido ao risco de hiperpotassemia, tá bom? Então, muito bem. Eu acho que é o último esse. Opa! Eu achei que eu tinha editado esse slide para ele não aparecer a resposta. Vamos lá, mais um. Entendeu, gente? Esse outro? Sim. Então tá. E amigo, no caso, se eu for escrever lá no Revalida, eu tenho que deixar como observação cuidar do potássio, o tira ponto, como que fica? Você soma o ponto adequado, né? Ele coloca lá adequado, né? Parcialmente adequado e inadequado, a sua resposta, né? O adequado você tem que colocar completo, né? Colocar um nome, colocar as características do jeito que o Revalida pede. Ele não vai te entregar antes da prova, é claro, né? Mas você tem que saber, tipo, o checklist, aquele checklist da prova 2, né? Que é a prova a prova prática, né? A gente não sabe como que é o checklist, mas a gente tem que saber quais são o que a gente pode indicar para o paciente, mas o que você vai falar para o paciente como observação. Porque às vezes a gente, isso não vai contar, mas se você falar para o paciente, às vezes vem lá na sua checklist pontos, porque você indicou para o paciente. Tá? Então, essas observação vale nota, tá bom? Então, entra como adequado a sua nota completa, tá bom? Opa. Tá bom. E, tipo, inadequada você não respondeu, parcialmente adequada você só indicou o medicamento, entendeu? Então, é que nem no infarto, a gente falou, IAN, isso já é inadequado. Infarto agudo, parcialmente adequado. Tava lá desse jeitinho, porque não dava pra colocar tudo no slide. Adequado, que valia os 3 pontos, é infarto agudo miocárdio. Entendeu? Então, a gente tem que colocar as características, a gente sabe da característica, coloca como observação. Porque a hora que o corretor, né, o cara lá que está corrigindo, o doutor que está corrigindo, ele vai olhar a sua observação e se tiver dentro da correção do Revalida, ele vai colocar como uma nota adequada, né, totalmente a nota completa. Tá bom? Então, e lembrar, sempre o paciente com hipertensão, a gente começa com 2 medicamentos, tá? Ou um IECA ou BRA, mas um bloqueador de canal de cálcio. Ou, em vez de um bloqueador de canal de cálcio, a gente pode iniciar com um medicamento que é um diurético, né? Uma hidroclorotiazida. Mas a gente tem que avaliar também as contraindicações desse medicamento, tá bom? Mas sempre dose dupla. Agora, eu estava até assistindo, né, a Sociedade de Cardiologia falando, do pessoal da sociedade falando. Hoje é pouco frequente um paciente ser indicado uma monoterapia. Sempre já é uma combinação de 2 fármacos, tá bom? Então, todo paciente praticamente vai ser... A indicação vai começar com 2 fármacos. Depois, terapia tripla e terapia com 4 medicamentos. O quarto sempre é espironolactona. E o quinto medicamento a gente pode adicionar um medicamento adjuvante ali, né? Um alfa bloqueador, um beta bloqueador, a hidralazina, que são vasodilatadores, tá bom? Aqui é o caso clínico. Vamos lá. Luísa. Feminina, 32 anos, nova, adulto jovem, com diagnóstico de hipertensão arterial crônica. Há 5 anos. Em uso regular da medicação. Olha que bacana. Descobriu a gestação na 7ª semana e já foi encaminhada para o ajuste de terapia medicamentosa. Então, essa paciente é uma paciente de alto risco. Então, ela já foi indicada para o alto risco e para fazer conta a sua manutenção do medicamento. Luísa faz uso de losartana 2 vezes ao dia e hidroclorotiazida. Avaliação inicial da gestação, PA 145/90, né?
Para uma gestante está bem acima. Creatinina 0,8, proteinúria ausente, isso aqui é muito importante. Exames laboratoriais sem alteração significativa e ultrassonografia compatível com a idade gestacional, tá? Sem anomalias fetais. O que que você... Qual que é o diagnóstico dessa paciente? Hoje nós vimos isso, né, Tauan? Hoje foi... A doutora falou muito de diagnóstico da paciente com alto risco. Qual é o diagnóstico dessa paciente? Segundo o que a gente falou. O que que a gente indica, o que que a gente tira dessa paciente? Assim, pensando por ela ser... Perdão, ela já ser uma hipertensa crônica, né? E ser gestante, ela não pode agora ter BRA2 nem IECA. Então teria que tirar o losartana. Tiazídico pode ter, mas a gente tem que avaliar ainda se deixaria ou não. Então o tiazídico poderia deixar. E aí a gente colocaria o principal, que seria o metildopa, tolonidina, né? Mas a gente colocaria o metildopa, que seria o principal, né? Para fazer o tratamento dessa gestante, que está num quadro possível de que poderia desenvolver uma pré-eclâmpsia, né? O que mais? O Sabrina, Gleide. Eu tô aqui pensando qual a medicação antihipertensiva que eu não me lembro se losartana não pode na gestação. Como o Tauan falou aí, como que chama aí a medicação? Metildopa. Eu tiraria o metildopa. Ele é super indicado para hipertensão gestacional. Eu trocaria o losartana e dava para pelo metildopa. A hidroclorotiazida. Poderia deixar. Poderia deixar. Ele não causa... A gente falou, né? Danos, né? Perfeito. Não causa dano ao feto. Ele não Justamente. tem indicação. Agora, a losartana, eu não me lembro se ela causa dano ao feto ou não, mas o que é indicado na gestação é o metildopa. Perfeito. Como Tauan diz, como você diz, como a Sabrina diz, metildopa, como eu tinha falado na aula aquele dia, é o medicamento de primeira linha para o tratamento. De primeira escolha, de primeira linha. Para o tratamento de paciente gestante com hipertensão. Essa paciente é uma hipertensa crônica. É uma hipertensão crônica. Justamente. Então ela já tem. Ela já veio com... Se ela fosse descompensada, aí poderia entrar com a hidralazina, né? Perfeito. Ou poderia entrar com a hidralazina se ela tivesse descompensada demais. Aí a gente poderia falar que ela poderia ter uma lesão de alvo. Então, às vezes, de órgão-alvo, né? Ou ela apresentaria uma proteinúria, ou outra característica um pouquinho mais aprofundada, né? Mas lesão de órgãos-alvo, tá? Então, a gente já abordaria essa paciente com uma paciente com pré-eclâmpsia. Então, a metildopa continua sendo um medicamento? Continua sendo um medicamento. Mas um medicamento um pouquinho mais potente que a metildopa é a hidralazina. Tá? E caso essa paciente piorasse, né, o quadro dela não melhorasse a sua pressão arterial e passaria a ter convulsões, aí já entraria outro diagnóstico, que é a eclâmpsia. Que aí o medicamento é até diferente. É o sulfato de magnésio, que é para o tratamento da eclâmpsia. Da eclâmpsia, hipertensão aguda. E nesse caso aqui, ela já tem hipertensão, de base, então ela já faz tratamento da hipertensão. Então, medicamento que a gente tira e que a gente deixa. Tira IECA e BRA. Toda paciente gestante se retira IECA e BRA. IECA e BRA causa danos fetais, ele tem um efeito teratogênico sobre o feto, tá? Então, ele causa anomalias fetais nesse feto, então a gente retira de imediato. A gente descobriu nós visualizou essa pressão alterada da paciente, a gente diagnosticou essa paciente com hipertensão, a gente retira esses dois medicamentos. Hidroclorotiazida e bloqueador de canal de cálcio, se ela faz uso, pode deixar, tá? Esse medicamento não tem um efeito sobre o feto, tá? A hidroclorotiazida, que é um diurético, não tem efeito sobre o feto, não causa anomalia fetal. E o bloqueador de canal de cálcio é um segundo medicamento para a gestante com hipertensão. Exemplo, a gente pode utilizar nifedipina
para o tratamento dessa hipertensão arterial dessa gestante. Nifedipina também é indicado, só que o de primeira linha é a metildopa, tá bom? Então, a gente tira losartana, tira IECA. Hidroclorotiazida pode deixar? Pode, tá? Só que na prova ele trouxe lá um caso que ela diminui a quantidade de fluido de circulação, pode causar um comprometimento, né, entre a troca de fluido entre a mãe e o feto, né? Mas não tem um efeito assim estrutural do feto, né? Causando anomalias em nada. Pode deixar? Pode, tá? Mas a gente retira losartana, tá? E adiciona o quê? Metildopa. Primeira linha é metildopa, gente. Primeira linha, tá bom? Então, aqui a resposta à conduta, né? Eu não sei porque eu deixo assim. Ó, contraindicação dos inibidores de ECA, tá? Que são os IECA e o BRA durante gestação. Substituição da losartana por metildopa, associado com monitoramento frequente da pressão arterial. Hidroclorotiazida pode ser retirado devido ao potencial redução do volume intravascular, porque ele é um diurético. Tá? Então, diminui o volume dessa paciente, pode causar um comprometimento da perfusão placentária. Mas pode ser retirado, mas pode deixar também, tá bom? Metildopa, medicamento de primeira linha para o tratamento da hipertensão em gestante. Beleza? Alguma dúvida dessa parte? Isso aí a gente vai ver muito, hein? No postinho de saúde. Aquela gestante com pressão arterial alterada, a gente tem que fazer a substituição dos medicamentos e adicionar a metildopa, que é o medicamento de primeira linha mesmo. Perguntas? Dúvidas? Só na hora da prova. Tá, então, eu acho que acabou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acabou. São 5 casos clínicos bem simples do que a gente viu, tá? Então, são perguntas do Revalida, a gente sabe disso. É frequente. Que horas são? Deixa eu ver aqui. Ih, já vai dar 10, já vai dar 9 horas, né?